E detalhe, tá começando mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara Witt. E no vídeo de hoje eu vim assim, ó, linda e maravilhosa, contar um pouquinho pra vocês da minha viagem de final de ano de 2019. Sim, queria poder levar várias pessoas, porque eu adoro fazer viagens e gosto de boa companhia. Pois é. Mas infelizmente não posso levar todos vocês, porque não tenho dinheiro nem pra mim. Mas, então eu venho aqui contar pra vocês e dar algumas dicas dos lugares que eu fui e do que realmente vale a pena fazer. Foi uma viagem bem longa, então vai ter vários vlogs e esse é só o primeiro. Então, como eu já contei pra vocês, essa foi uma viagem com muitas paradas e, sinceramente, ela já começou com um dos voos mais longos que eu peguei em toda a minha vida. E não foi um voo direto. Mas isso acontece quando você compra passagens baratas, né? Pra vocês terem noção, eu passei por 4 das 5 regiões do Brasil em um dia. Então, pessoal, olha, eu estou na sala de embarque do aeroporto de Natal. Mais uma vez, eu sempre começo os vlogs aqui de uma maneira bem troncha, né? Queria ter começado bonitinho em casa, mostrando tudo que eu trouxe, mas não rolou porque a minha vida foi muito corrida. Na hora que o motorista chegou pra buscar a gente em casa, eu ainda tinha que fazer coisas. E aí, pra onde é que eu tô indo agora, né? Eu vou fazer primeiro uma parada em Brasília. Depois de Brasília, eu vou até o Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro, nós vamos para Porto Alegre. Aí vamos passar uns dias em Porto Alegre e de lá nós vamos para Buenos Aires, Montevidéu. E passar o Natal com a nossa família em Pelotas. Eu tô dizendo nós porque aqui está minha irmã e o namorado nessas cadeiras altas. E essa é a vida de quem vai de madrugada pro aeroporto. E aí o nosso primeiro trecho foi de Natal para Brasília. A gente pegou um voo muito legal, meio que com padrão internacional, então ele tinha telinhas. Eu assisti Asiáticos Podres de Rico, que eu queria muito assistir e não veio pro cinema aqui, né? Também queria ter assistido Tolkien, mas não deu tempo, porque a viagem era curta, né? Só até Brasília. E foi muito engraçado porque foi a primeira viagem de avião do namorado da minha irmã. Então quando cheguei em Brasília, aproveitei para entrevistá-lo, para saber o que ele achou. Finalmente a gente chegou no aeroporto de Brasília e Felipe, que é o namorado da minha irmã, viajou de avião pela primeira vez. Me conta aí como é que foi essa experiência. Foi meio aterrorizante e legal ao mesmo tempo, foi muito legal. Não sei expressar em palavras, foi... Quando a gente descobre umas novas sensações assim é sempre muito doido, mas foi bem legal. Qual foi sua parte preferida? Subir ou descer? Um lanche. E essa é a minha irmã que disse que não queria aparecer, mas acabou falando mesmo assim. Eu acho que a subida foi bem legal, dá um friozinho na barriga, você fica meio tenso. E aí de Brasília a gente pegou um outro avião para ir para o Rio de Janeiro. E descemos no aeroporto Santos Dumont, que fazia bastante tempo que eu não visitava e tá bem diferente. E nós onde estamos? No Rio de Janeiro agora, porque temos todas as conexões do mundo em um dia só para poder chegar em Porto Alegre, mas vai dar certo. A gente parou dessa vez no Santos Dumont. Fazia muito tempo que eu não via nesse aeroporto e não tinha vindo antes da reforma, mas tá bem bonitinho. Quando você tá aqui no aeroporto Santos Dumont, dentro da sala de embarque tem poucos restaurantes, então a gente resolveu fazer o quê? Sair. E assim que você sai no desembarque, tem uma praça de alimentação pequenininha, mas, gente, não tem só essas opções no aeroporto, tá? Se você for na direção oposta, como se estivesse indo para o embarque, aí você vai encontrar mais coisa. Tem Casa do Pão de Queijo, tem McDonald's, e eu aconselho, porque honestamente, fui no Bob's, me arrependi, real. Não só pelo preço que eu paguei, mas porque o lanche não tava bom. E aí a gente tá chegando em Porto Alegre, está o que lá fora? Chovendo, mas a temperatura tá bem alta, de acordo com o piloto, tava 33 graus. E finalmente, saindo do Rio de Janeiro, nós pegamos um avião para ir para Porto Alegre. Chegamos lá praticamente 12 horas depois que a gente tinha saído de casa. O nosso tio foi nos buscar no aeroporto e aí a gente ficou em casa mesmo, conversando, matando as saudades, que fazia tempo que não via. Depois um primo e uma prima passaram por lá, a gente pediu uma pizza e ficamos conversando até 3 horas da manhã. E a gente tava muito acabada, por isso eu não filmei absolutamente nada.
No outro dia, a gente acordou um pouco tarde e fez um programa mais relax. Nós saímos para almoçar num restaurante muito legal chamado Med Gastro Giardino. Então, vou deixar umas imagens aí para vocês verem como é que ele é por dentro. O Med Gastro Giardino é um espaço de slow food, um jardim no meio da cidade para relaxar e esquecer da correria do dia a dia. Eles contam com uma padaria cheia de iguarias e na parte do restaurante servem no esquema à la minuta italiana. Você paga R$20 durante a semana ou 25 no sábado e pode escolher um tipo de brusqueta com salada, uma massa como prato principal e um café. Eu escolhi a brusqueta de pimentão agridoce e a pasta com sálvia e manteiga. Tudo uma delícia. E aí, saindo do Med, nós resolvemos aproveitar que estávamos perto da usina do gasômetro, que é um ponto turístico lá de Porto Alegre, e fomos dar uma voltinha pela orla do Guaíba, que foi recentemente urbanizada e tá bem bonitinho. Ali no fundo é o Beira-Rio. Nesse dia à noite, o meu tio resolveu fazer um churrasco pra gente, porque o namorado da minha irmã nunca tinha comido um churrasco gaúcho, feito por um gaúcho de verdade, no Rio Grande do Sul. Se você não é vegetariano, recomendo não deixar o Rio Grande do Sul sem ter a experiência de provar um churrasco gaúcho. Tá indo como turista? Dá uma pesquisada no Google para escolher um bom lugar. Minha dica é juntar o útil ao agradável e assistir um show tradicionalista ao mesmo tempo. A gente ficou lá conversando e comendo e nos preparamos porque no outro dia nós íamos para Gramado e Canela. Vou fazer um adendo, pessoas. A estrada para Gramado e Canela é muito bonita, se chama Rota Romântica, para vocês terem uma noção. Porém, ela é cheia de curvas, porque Gramado fica numa serra. Então, se você é uma pessoa que costuma enjoar, ou se você não faz a menor ideia se enjoa ou não e não quer correr o risco, toma um remédio para enjoo antes, tá? A cidade é um pouco distante, então a gente saiu logo depois do café da manhã e chegamos lá mais ou menos na hora do almoço. E fomos almoçar com o meu tio-avô e a minha tia-avó. Depois do almoço, a gente resolveu dar uma voltinha pela cidade de Gramado em si para dar uma olhada no comércio lá. E principalmente para assistir a parada que ia acontecer às 4 horas da tarde lá na Rua Central.
Olha só, gente, toda a decoraçãozinha no estilo alemão, né? A arquitetura. E é engraçado que é dos shoppings até as casas aqui, todas meio que seguem esse formatinho. Uma loja só de roupas de cachorro, com muitos modelitos. Inclusive, se você quiser botar o seu cachorro num trono, acho muito engraçado, gente. Com essa crise, o único lugar que eu consigo comprar alguma coisa é aqui, ó, que é bazar a partir de R$1,99. Gramado tem esse negócio de comemoração natalina muito enraizado, né? Então a cidade estava muito bonitinha. Depois da parada, nós fomos até o Lago Negro, porque apesar da minha irmã já ter ido a Gramado outra vez, ela não conhecia e ela queria muito ver. E foi muito legal porque estava tudo florido. Quando eu fui da outra vez era uma época meio fria, então não tinha flores. E aí depois do Lago Negro nós resolvemos ir até Canela, porque é bem pertinho, então valia a pena conhecer as duas cidades de uma vez só. E aí nós chegamos lá bem na hora que tava preparação para o espetáculo natalino deles, que acontece na Praça da Igreja. Olha o Papai Noel descendo aqui. Depois que terminou o espetáculo, nós fomos jantar num restaurante lá por perto mesmo. E ele se chama Empório Canela e é um lugar muito legal porque ele, além de ser um restaurante, ele é uma livraria e ele é um sebo de discos antigos. Então tem muita coisa legal pra ver e o ambiente é muito bonitinho. E aí falando nos discos antigos, tinha Dark Side of the Moon lá, gente. Eu queria trazer, porém não dá pra ficar trazendo vinil assim, né? Porque se escolhamba eu ainda ia fazer tantas paradas nessa viagem. E aí nós finalizamos voltando pra casa e nos preparando pra dormir, porque no outro dia a gente tinha uma programação de manhã. E o que a gente foi fazer foi o Free Walk. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem em várias cidades do Brasil e do mundo, então eu acho interessante compartilhar com vocês essa experiência. Eu dei uma fugidinha porque hoje a gente veio fazer o Free Walk aqui de Porto Alegre. Tem grupo deles no Facebook, é só vocês darem uma olhada, mas eles saem nos sábados às 11 da manhã. Só que assim, eles não fazem tours em janeiro e fevereiro porque a cidade está muito quente, então eles voltam normal em março. E aí, enquanto todos os dias que o tempo tá bom, tem tour. Saem do centro de Porto Alegre, na praça em frente ao mercado público, na verdade ao lado do chalé da Praça 15. Então, quem vier para Porto Alegre e gostar de tours históricos, é bom fazer esse, mas assim, lembre de levar água, porque vocês vão andar a pé e vai ser um pouquinho cansativo, mas você não é muito longo, 1h30 mais ou menos.
estão vendo aquelas cadeiras lá? Elas estão colocadas em cima porque essa cadeira era a cadeira que aquele sambista Lupicínio Rodrigues usava para compor seus sambas. Esse restaurante aqui em Naval é um restaurante português que é famoso porque antigamente o cardápio era todo feito com poesias. E claro, tinha um garçom que era tipo muito brother da galera, que ele ajudava você a fazer sua própria poesia, né? Quando você tá com dor de cotovelo, alguma coisa assim. Claro que o pessoal do tour vai explicar muito melhor pra vocês. Eu tô contando aqui só o resuminho. Mas eles recomendaram esse restaurante, ó, Naval, e aquele restaurante ali, ó, Cambrimes. Mas eles são restaurantes de comida portuguesa. Agora sim, não é baratinho. E claro, tem outras coisas pra fazer no mercado. Aqui nesse ponto, tem essa banca 40, é uma banca que tem uma sobremesa muito famosa chamada Bomba Royal. Tá até escrito aqui, ó, vocês estão vendo? Que ela é uma mistura de salada de fruta com sorvete artesanal e nata batida, que no caso é chantilly, né, gente? Mas diz que é muito famosa, que até o Bob Dylan gostou disso. Mas assim, façam o tour pra saber mais detalhes, porque eu não vou contar tudo pra vocês. Mas o que é free walking? É um movimento voluntário em que moradores de determinada cidade oferecem tours guiados por pontos históricos importantes, contando um pouco além do que é oferecido nos pacotes turísticos tradicionais. O diferencial desse tour é que ele é a pé e de graça. Se você curtir o trabalho do pessoal, pode incentivar com uma oferta no valor que achar justo. É possível encontrar esse tipo de passeio em várias cidades do mundo, é só procurar no Google. Vale salientar que algumas cidades têm mais de uma opção de tour, sendo assim, é legal dar uma olhada em qual se encaixa melhor nas suas expectativas. O free walking termina na frente do antigo prédio do Hotel Majestic, transformado em casa de cultura na década de 80. Ele recebeu como patrono o ilustre poeta gaúcho Mário Quintana, que morou no Majestic por alguns períodos da vida. E aí o quarto dele tá mais ou menos como ele deixou, né? Eu acho que eles arrumaram a cama, mexeram um pouco na posição das coisas, mas ainda tem papel amassado, tem as bitucas de cigarro, tem uma caixa de chocolate garoto ali em cima da estante, vocês conseguem ver? E perto ali da máquina de escrever tem um nebulizador igualzinho que eu tinha em casa quando era criança. E aí tem um quadro do Carlitos aqui, ó. E as paixões dele também, de Cecília Meirelles lá na frente, Bruna Lombardi e Greta Garbo. Além da exposição sobre o poeta e sobre o hotel, também há um acervo fixo sobre a cantora Elis Regina e outros espaços culturais como bibliotecas, galerias de arte, uma discoteca pública, salas de teatro e cinema, além de áreas de convivência. Não deixe de subir até o café que fica no último andar para uma bela vista da zona portuária. E aí depois que a gente saiu lá do Centro Cultural Mário Quintana, nós aproveitamos para fazer o passeio por alguns museus que também tem no centro de Porto Alegre. Voltando à Praça da Alfândega, você encontra 3 espaços artísticos para visitar. Começamos pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Ele foi criado na década de 50 e já passou por outras sedes antes de se estabelecer na atual, um casarão antigo com uma vibe de Palácio da Bela e a Fera. A ênfase do museu são artistas gaúchos, mas é possível encontrar também obras brasileiras e estrangeiras. As exposições são rotativas. Em dezembro haviam 3 diferentes acontecendo. Uma do artista plástico Lenir Miranda sobre migrações contemporâneas, uma instalação da ceramista Adriana Jora e uma recapitulação histórica dos 40 anos do Centro Alternativo de Cultura, Espaço NO. Em seguida, nós demos uma rápida passada no Memorial do Rio Grande do Sul, localizado no antigo prédio dos Correios e Telégrafos. Esse é um espaço voltado para a preservação da cultura gaúcha. Na época, estava sendo exibida uma mostra sobre os 7 povos das missões, revisitando o passado e falando sobre a contemporaneidade. A última parada do passeio foi no Farol Santander, localizado no prédio do antigo Banco do Comércio.
Paga para você entrar, você compra a ticket na bilheteria. Para estudante é R$7,50, R$15. Para quem não é estudante, tem desconto para idoso também. E para quem é cliente de Santander também tem um descontinho. Quando você passa na catraca, tem uma pulseirinha. E esse tem ar-condicionado, então se você tiver com muito calor, pode vir aqui dentro. Além de apreciar a linda arquitetura do lugar, você encontra exposições de arte por temporada. Nós visitamos uma que falava sobre as estratégias do feminino e como as mulheres conseguem se superar diante de todas as barreiras sociais. A gente mesmo viajando, a gente encontra histórias de casa, né? Porque eu, olhando aqui essa exposição sobre mulheres, e aí tem Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita eleita do Brasil, e ela era do Rio Grande do Norte. Inclusive foi lá, né, que ela foi eleita. Ainda há uma mostra fixa sobre a cidade de Porto Alegre, e no subsolo é possível visitar uma exposição focada em numismática, com diversas moedas e cédulas antigas. E olha só que interessante. Esse aqui é como é feita a impressão de uma cédula. Ó, um conto de réis. Tá aqui, no caso, escrito em inglês, né? Mas essa era a cédula de dinheiro do Banco do Rio Grande do Sul. O que é aquilo ali, Rita? Era o número. E essa cédula que eu mostrei pra vocês ali impressa, ó, tá aqui. Elas eram feitas num bloco e depois cortadas, que interessante. Ó, real, R$1.000. E aí o número ficava registrado no banco, ó. Para fechar o passeio, dá para entrar no cofre e fazer um lanche no curioso café do prédio. E aí depois dos museus nós fomos para casa e jantamos em casa mesmo, porque tínhamos que preparar as malas para pegar mais um avião para a próxima parte dessa viagem. Eu já parei de contar quantos destinos foram, gente, porque eu já falei tanto nome de cidade que eu mesma me perdi aqui tentando fazer as contas. Mas vocês já sabem que a gente foi para Buenos Aires, só que eu só vou contar isso no próximo vídeo, sim. Então se inscreva aqui no canal para não perder quando entrar vídeo novo e ativa o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que possam se interessar por um passeio rápido em Porto Alegre. Se você gostou desse vídeo, por favor, me dá um joinha. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, porque lá a gente conversa sobre os outros assuntos e quem estava me seguindo lá viu as fotos da viagem primeiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.